Quero convidar aqui no altar meu amigo, meu irmão, pastor João Roberto. Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho, aplaudindo a vida desse homem de Deus. Glória a Deus. Chegou o dia, né, meu irmão? Eu e pastor João tivemos uma trajetória muito abençoada ali no projeto, ali na Sarando a Terra Ferida, na liderança do pastor Vanderlei Prata, que nos consagrou, nos abençoou, e Deus nos colocou, eu aqui nessa terra, pastor João ali no Caioaba, e Deus tem usado muito a vida dele, pastor Iracilda, e foi uma caminhada boa, de muita risada, de muitas alegrias, e eu tenho certeza que Deus faz os seus caminhos, e hoje poder receber você nesse altar é um presente de Deus para mim, para minha casa, e que Deus possa te usar. Você está em casa, tá, pastor João? Que Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus, que bom estar aqui com os irmãos, que bom estar aqui adorando ao Senhor junto com os irmãos. Parabéns, pastor Márcio, por essa igreja, está linda, pastora Vanilda. Tenho certeza que toda a arquitetura foi feita pela senhora, né? Porque homem é ruim, eu sou ruim de arquitetura, eu deixo tudo para a pastora Iracilda. Como ela não faz nada, eu vou lá e faço no lugar dela. Entendeu? Amém? Que bom estar aqui, irmãos, que bom estar com os irmãos. É um prazer muito grande. Pastor Márcio foi segunda-feira passada, retrasada lá na igreja, lá, uma palavra top. Estou até com vergonha de pregar aqui agora, gente. Não, é sério, eu estou até com vergonha. Pastor Márcio a Bíblia ambulante, né, irmãos? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Pastor Márcio já anunciou, mas eu não posso deixar de anunciar. Estou aqui com a minha princesa, amor da minha vida, pastora Iracilda, né? É top demais essa mulher. Tudo que eu sou abaixo de Deus, Deus usou ela para poder me fazer o que eu sou hoje, né? Mulher que me ajuda, me corrige, me exorta, né? Me ama, e se não me amar, está frita, porque eu não vou morrer, vai ter até o final, né? Não tem esse negócio não, entendeu? Eu estou me cuidando, pastor Márcio, que é para não morrer cedo. Eu falei que vai eu e ela até os 98 anos, bonitinho, um do lado do outro. Amém? Diaconisa Alexandra, líder de obreiros da igreja lá, pastora Marinete, vice-presidente da igreja, tá bom? Irmãos, vocês podem ficar quietinho, mas se essas três não der glória, não vai comer a coxinha que eu prometi. Tá? Então vocês têm a obrigação de dar glória, tá bom? Amém? Eu não sei como vocês leem a palavra de Deus aqui, se é sentado, se é de pé, tá? Vocês que veem como é que é, mas como eu estou com o microfone na mão, fica de pé. Pronto. Né? Glória a Deus. Rapaz, Lucas e Felipe, cara, tocando os dois, cara. Que lindo, hein? Que lindo, glória a Deus. Ele me deixou até sozinho aqui. Pensei que ele ia ficar comigo até o final. Né? Quem é que estava no teclado? Era o Lucas? Era o Felipe, né, que estava no teclado? Cadê o Felipe? Vai vir não? Vai me ajudar não? Não é possível. Pega ele, irmão. Traz debaixo de cinto, entendeu? Mas pede para ele me ajudar aqui, não deixa eu sozinho aqui não. Lucas 24, verso 13, diz assim: e eis que no mesmo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu o quê? Indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe o deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Pai, essa é a tua santa palavra. Eu tenho certeza e convicção que esta é uma igreja, meu Pai, que vive a tua palavra. Eu tenho certeza e convicção que nesta igreja a tua palavra, Senhor meu Deus, ela é viva e eficaz. Eu tenho plena convicção, ó Pai, que aqui é a tua palavra que manda, é a tua palavra que ordena, é a tua palavra, Senhor, que orienta. Eu tenho certeza. E Deus, estamos aqui não por causa de quem veio pregar, mas por causa do dono da palavra. Deus, nós temos plena convicção, ó Pai, que o Senhor tem liberdade para fazer, para operar. Então eu te peço, meu Deus, se é que posso te pedir mais alguma coisa, depois de tantas coisas que ouvimos aqui hoje, fale através de mim, Senhor, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a falar através de mim, em o nome de Jesus, amém e amém. Antes de sentar, fala para no mínimo 3 pessoas, quantas pessoas? 3 pessoas, fala assim, ó, vai se acostumando comigo, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Fala, irmão, está com medo de falar para ele? Vai se acostumando comigo, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Que susto. Ai, irmão, põe copo não, irmão. Eu quebro. Eu sou o cara mais desastrado da face da terra. Mas eu vou beber essa água aqui. Muito obrigado. Copo bonito desse aqui, não é todo dia que a gente vê, né, irmão? Aleluia. Irmãos, me ajuda a pregar aqui, por favor, tá? Porque eu não sou igual o pastor Márcio, assim, doutor da palavra, não. Se você não me ajudar, vai ficar ruim, tá bom? Enquanto isso, a pastora Alessandra vai dando glória, que é para eu pensar que tá bom e me anima. Mas vamos pensar, pastor Márcio, você coloca de pé, por favor. Pastor Márcio, bonitão, ó. Rapaz, o tempo fez bem para o senhor, né? Rapaz, tá bonito, pastor Márcio, cada vez mais bonito. Vamos supor que o pastor Matos chegasse para a igreja hoje, e falasse assim: irmãos, ó, hoje eu vou morrer. Vamos supor, tá? Que ele vai viver para caramba. Hoje eu vou morrer, mas ó, quinta-feira não, sábado, eu vou ressuscitar. Aonde você estaria sábado? Aonde? Geralmente quando a gente pergunta, tem que ter uma resposta, né? Vamos supor que o pastor Márcio falasse assim, ó: hoje eu vou morrer, mas sábado eu vou ressuscitar. Aonde você estaria sábado? Na igreja? Eu estaria lá na porta do cemitério. Lá na porta, eu ia estar olhando para o túmulo dele falando: Márcio não mente. Se ele falou, ele vai ressuscitar. Se ele falou, eu ia ficar fazendo plantão de vigília desde o primeiro minuto. Obrigado, pastor Márcio. Desde o primeiro minuto de sábado, eu estaria ali na porta do cemitério, bem de frente para o túmulo deles, falando: não, ele falou, pastor Márcio é um homem sério, e ele falou que ele iria ressuscitar, e ele vai ressuscitar. Eu estaria ali esperando. Irmãos, o que nós lemos aqui? Dois discípulos, que eles estão saindo de Jerusalém. Saindo de onde? E indo para uma cidade chamada Emaús. Qual é o nome da cidade? Vira todas as páginas da Bíblia para frente, você não vai achar o nome dessa cidade, Emaús. Vira para trás, você não vai achar Emaús. Só vai aparecer Emaús nesse texto. Isso significa uma aparição repentina. E eu tenho muito cuidado com essas aparições repentinas, que faz com que a gente saia do propósito, que faz com que a gente saia da visão, faz com que a gente saia da direção. Repara bem, Emaús, uma aparição repentina, que aparece ali, e tem 2 camaradas saindo de Jerusalém para ir para Emaús. Muito cuidado, tem coisas, pessoas, circunstâncias que aparecem na nossa vida uma vez apenas. Para quê? Para nos tirar do propósito.
para nos tirar do foco, para nos tirar da direção, uma única vez. Eles estão indo para Emaús. Emaús, para Jerusalém, está dando 10 a 11, a 12 quilômetros, de 11 a 12 quilômetros apenas. Eu vejo o pastor Márcio postar lá, fazendo exercícios na academia. Até entrei para a academia também. Você viu que eu emagreci? Emagreci 20 quilos. Já engordei 3, mas vou recuperar esse prejuízo aí, tá? Mas pastor Márcio lá, e eu, por conta de um diagnóstico maluco lá do médico, né? Ele falou que eu precisava emagrecer. E eu emagreci, comecei a correr, irmãos. E eu comecei a correr. Eu comecei caminhando, pastor Márcio. A gente começa assim, né? Caminhando. Depois fui correndo, 3, 4, 5. Eu cheguei a fazer 8 km por dia. Olha como é que eu estava bem, tá vendo? 8 km só na corridinha, sabe? E aí eu vi que essa distância aqui, de 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús, para o tempo aqui de Jesus, não é uma distância grande. Eu sei que o pastor Márcio faz isso aqui em 1 hora. 12 quilômetros não é muito não, irmãos, sabe? Eles aqui percorriam muitos quilômetros, passavam dias, semanas caminhando, sabe? Então isso aqui para eles era muito pouco mesmo, sabe? E é assim que acontece mesmo com a gente, sabe? A gente vai se afastando de Jerusalém e a gente vai pensando, é pouco. Eu ainda estou vendo. Quando eu quiser eu volto. Eu ainda estou vendo lá, quando eu quiser eu volto. E vai se afastando, porque vai vendo que é pouco. A distância é pequena, sabe? E está se afastando. Só que toda distância que me tira de Jerusalém, seja ela 1 metro, é perigosa demais, porque eu corro o risco de nunca mais voltar. Toda distância que me afasta de Jerusalém é grande demais. Eles estão saindo, estão vendo. Não, pergunta para quem começou a levar uma vida de vício. Quando eu quiser, eu paro. Porque ele pensa que a distância é pequena para voltar. Mas quando a gente sai, irmão, a gente corre o risco de nunca mais voltar. Ei, pergunta para quem se desviou. Ele sempre vai pensar assim, não, quando quiser eu volto. De vez em quando eu vou lá na igreja, de vez em quando eu vou lá, eu escuto um louvor, eu escuto uma pregação, eu passo na vez da igreja, eu faço uma visita. Só que quando saiu de Jerusalém, correu o risco de nunca mais voltar. Então toda distância que me tira de Jerusalém, ei, ela é grande o suficiente para fazer com que eu de repente não volte mais. E a Bíblia vai dizer que eles estão indo para a casa de um deles. Para onde? Para a casa de um deles. Cleópas, casa de um deles. Ô, pastora Vanilda, se quando acabar o culto aqui, eu chegar para a senhora e perguntar assim, pastora Vanilda, a senhora vai para onde? A senhora falar para a sua casa, eu vou falar, está amarrado em nome de Jesus? Por que não? Porque ir para casa é um percurso acima de qualquer suspeita. Ir para casa é o natural de todo mundo aqui. Quando acabar o culto, nós vamos para casa. Alguns vão para a churrascaria. Me leva junto, pelo amor de Deus. Olha como é que o pessoal dá glória e tudo nessa hora, gente. Entendeu? Alguns vão para a pizzaria, né? Alguns vão, sei lá, mas o certo é, acabou o culto aqui, depois vamos para casa, né? Então é um percurso acima de qualquer suspeita. É um percurso que ninguém iria falar, está amarrado, irmão, vai para casa, em nome de Jesus, que é isso, está amarrado, que é repreendido. Ninguém vai falar, por quê? É um percurso acima de qualquer suspeita. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente acha que está acima de qualquer suspeita, porque pode não estar passando pelo crivo de Jesus. Eita. De repente, aquilo que você acha muito certo, pode não estar passando pelo crivo do Senhor. Paulo queria pregar em Bitínia, o Espírito Santo falou, não, é pecado pregar? Então por que o Espírito Santo falou não? Porque não é fazer o que é certo, é fazer o que ele acha certo. Não é fazer o que é certo, é fazer o que o Espírito Santo manda. É fazer a vontade do Senhor. Ei, quem tem o controle da sua vida, faz o que Deus manda, faz o que o Espírito Santo manda. Quem assume o controle da sua vida, não é ele mais que vive, a vontade não é mais dele, a vontade é do Senhor. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu diminua. Quando eu assumo o controle da minha vida, eu entendo, Senhor, agora quem governa é o Senhor. Eles estão indo, estão conversando entre eles. Estão batendo aquele papo legal, falando das coisas. Aí o mesmo Jesus. Isso aqui é legal, pastora Marinete. Pastora Marinete é teóloga, tá, pastor Márcio?
Eu tenho até medo de pregar de frente para ela, que ela fica anotando tudo e depois fica me corrigindo depois. Entendeu? Aí eles estão indo, né? E estão falando acerca das coisas que aconteceram, as coisas de Jesus. E aí o mesmo Jesus se apresenta. O mesmo Jesus. Pastor Márcio, eu posso descer? Eu sou inquieto. Sabe, não sou imperativo não, tá? É só poder ficar mais perto dos irmãos aqui, entendeu? O mesmo Jesus se apresenta. E isso aqui me chamou muita atenção, por quê? Porque quando eu começo a falar dele, ele se apresenta. Vou falar de novo. Quando eu começo a falar dele, ele se apresenta. Oh, onde houver dois ou mais reunidos em nome do Senhor, ele está presente. Então eles estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús, mas estão falando de Jesus. Então quando eu falo dele, ele se apresenta. Então qual é a certeza que eu tenho que ele está aqui? Porque nós estamos falando dele. Qual é a certeza que ele está aqui? Porque nós estamos falando acerca dele. Aleluia. Então para mim, a questão não é eu falar que ele está aqui. A questão para mim é eu responder à presença dele que está aqui. Porque não é a questão dele estar presente, é como eu reajo à presença dele. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, eles estão falando de Jesus. E o mesmo Jesus, que mesmo Jesus? Do assunto deles. Sabe, agora vai se colocar e começar a caminhar com ele. Olha só, pastor Márcio, que lindo. Eu estou falando dele e agora ele está caminhando comigo. Aleluia. Primeiro ele se apresenta, depois ele caminha. Vou falar até você da glória. Primeiro ele se apresenta, depois ele caminha. Então eu falo dele, ele se apresenta a mim e agora ele caminha comigo. Ei, mas só caminhar e se apresentar ainda não é suficiente. Agora ele vai conversar. Agora ele vai conversar. Que assunto é esse que vocês trocam entre vós? É essa a questão, isso que me pegou, irmãos. Sabe por quê? Porque lá em Jerusalém, quando esses camaradas estavam lá, eles tinham a presença de Jesus. Saiu de Jerusalém. Agora Jesus para ele virou um assunto. Ei, não saia de Jerusalém. Porque todo mundo que sai de Jerusalém abandonou a presença para Jesus ser apenas um assunto na boca dele. Uma conversa na boca dele. Aí eu fazia, eu era o cara, eu já toquei, eu já cantei, eu já preguei, eu já ministrei, eu já. Ele virou apenas assunto, por quê? Porque a presença não está mais. A presença eu deixei lá quando eu resolvi sair de Jerusalém. Oh, aleluia. Deixa eu falar, Jesus. Ah, tu voltou, né? Ah, pedal. Por que tu não falou, mano? Aí aqui. Eles saem, eles começam a falar de Jesus. Jesus se apresenta, caminha com eles. Ei, e agora Jesus está falando com eles. Só que Jesus para eles é apenas um assunto, porque o afastar de Jerusalém fez com que ele não o reconhecesse quem ele é verdadeiramente. Ei, só que tem um negócio aqui que me chama a atenção. Ei, pastor Márcio, eu coloquei ele aqui de pé. E eu falei para ele assim, ó, para a igreja. Se ele falar assim, ó, eu vou morrer amanhã. E sábado eu vou ressuscitar. Lembra que eu perguntei isso? Lembra? Onde você estaria? Eu iria lá para a porta. Eu falei isso aqui. Mais alguém iria para a porta do cemitério? Fala a verdade. É, pastor, mas o pessoal não quer que tu ressuscita, não. Mais alguém iria para a porta do cemitério? Ah, já levantou algum irmão? Ô, glória. Olha, a gente vai impressionando, né? Aí escuta, irmãos. Aí quando Jesus ressuscita, se eu fosse fazer a agenda de Jesus, quando ele ressuscitou, eu iria falar assim para ele: Jesus, vai atrás da tua mãe. Sua mãe está sofrendo muito a sua morte. Se eu fosse fazer a agenda de Jesus, já pós-ressurreição, eu iria falar para ele: Jesus, vai atrás da sua mãe, Jesus. Poxa, sua mãe está mal para caramba. Sua mãe depois... Qual é a mãe que não vai ficar mal, irmãos? Hoje eu fiz o sepultamento hoje. Fiz o sepultamento. Sabe? E coisa terrível é fazer sepultamento, irmão. Misericórdia. É por isso que eu não queria ser pastor. Sabe? Jesus, eu não quero sepultar. Aliás, eu não quero nem morrer. Eu não quero nem ir para o cemitério.
quero não. Um lugar ruim, irmãos. Nós fomos lá fazer um sepultamento, sabe? E da palavra, sabe? Tentar trazer uma palavra de conforto para aquele pessoal que ficou ali, sabe? Eu falaria para Jesus: Jesus, vai atrás da sua mãe. Depois, vai atrás dos discípulos. Estão lá na casa da irmã Maria, lá. Se reuniram lá, 120, morrendo de medo. Tudo com medo de morrer também. Vai lá, vai atrás deles. Mas Jesus, irmão, glória ao nome do Senhor, que não é eu e eu não sou ele. Por quê? Porque mesmo esses camaradas fugindo, não estando onde Jesus mandou, Jesus não foi para a casa da mãe dele ver a mãe, Jesus não foi ver os discípulos, Jesus foi atrás de 2 homens, 2 discípulos que saíram de Jerusalém, 2 fugiram. Ei, deixa eu falar algo para você. Glória a Deus que Jesus não é eu. Por quê? Porque quando nós não estávamos aonde era para estar, Ele também foi atrás da gente. Alabanta calabaçai. Ei, glória a Deus que Ele é poderoso. Porque mesmo você não estando aonde Ele mandou, onde Ele queria que você estivesse, Ele foi atrás de você. Tem alguém aqui para levantar a mão e dar um glória? Porque Ele te achou, Ele foi atrás. Ele foi atrás. Ele foi atrás. Ele foi atrás. Eu não sei aonde Ele te achou, mas Ele foi atrás de você. Aleluia. Eu não sei se foi na boca de fumo, se foi no candomblé, se foi num baile funk. Eu não sei aonde Ele foi, mas Ele foi atrás de você. Aleluia. E só por você saber que Ele foi atrás de você, Ele merece um glória. Ele merece um aleluia. Oh! Glória. Ele foi. E aí ele está indo com os camaradas, caminhando. Que assunto é esse? É muito ruim, irmãos. É muito ruim quando a gente tem Jesus apenas como um assunto. Quando a presença dele já não é mais latente em nós. É muito ruim quando Jesus passa a ser para nós apenas uma conversa entre pessoas, entre amigos. Sabe? É muito ruim isso, irmãos. Eu oro ao Senhor que você não tenha essa péssima experiência. Porque desde que eu me converti ao Senhor, em 1985, irmãos, para mim Ele não é um assunto. Para mim Ele é uma poderosa presença. Eu sei que Ele é uma poderosa presença para você. Eu sei que Ele é uma poderosa presença na sua casa. Eu sei que Ele não é apenas um assunto. Ele é uma poderosa presença. Nós estamos caminhando. Que assunto é esse? Aí, pastor Márcio, um vai se defender. Um vai se levantar e vai falar: eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo para te falar por que eu saí de Jerusalém. Segura aí, que lá vai bomba, hein, moço? Você não está sabendo, não? Sabendo de quê? Dos acontecimentos. Esse o que de Jesus que me pegou. Dani, me pegou esse o que de Jesus. Porque assim, irmão, quando a gente lê a Bíblia friamente, só lendo, né, Vanilda, pastora Vanilda, dá a impressão que Jesus está sendo cínico. Não dá? E eu fico assim: não, o Senhor não perguntou isso não. É igual quando Jesus chegou para a mãe dele e falou: mulher que tenho contigo. Irmão, como eu pesquisei esse mulher que tenho contigo? Porque eu só falo mulher. Imagina minha mãe fala assim: ô João, vai lavar a louça. Eu falo: mulher que tenho contigo. Você falaria, você que é forte, você falaria assim com a sua mãe: mulher que tenho contigo? Você falaria? Falaria não, né? Se um filho teu fala assim: mulher que tenho contigo. Só que no original não está assim. O texto ali está assim para a gente pesquisar. O original está assim, ó: eu estou aqui desde o começo. Só lembraram que eu estou presente porque faltou alguma coisa. No original só lembraram que eu estou aqui porque o vinho acabou. Mas ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque milagre tem dia e hora para acontecer. Vai que é hoje. Milagre tem dia e hora para acontecer. Vai que é hoje. 3 pegaram. Vai que é hoje. Aí ele vai falar: pastor Marinete, deixa peregrino aqui, não sabe dos acontecimentos? Jesus, quais? Por que Jesus pergunta quais?
Porque ele quer saber qual é o motivo que fez os camaradas sair de onde eles saíram. Porque uma palavra será liberada lá, estando eles ou não, mas melhor com eles lá. Ei, uma palavra vai ser liberada nesse culto hoje. É bom que você veio. Vou falar de novo, uma palavra será liberada. Ei, qual seria a palavra, pastor João? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém, ei, com ou sem eles, essa palavra vai ser liberada. Mas Jesus foi atrás dele, para quê? Para quando essa palavra for liberada, eles estejam lá para receber. Ei, existe uma palavra que será liberada aqui hoje, e glória a Deus que você vem, porque você vai receber essa palavra. Quais? Acerca de Jesus, o Nazareno. E aí, conta mais. Olha a justificativa do cara. Nós estávamos esperando que fosse ele, o remidor de Jerusalém, de Israel. A gente estava esperando que era ele que iria mudar a nossa história. Os camaradas pegaram ele e mataram ele. E hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Espera aí. Quantos dias? Qual é o terceiro? Qual é o dia? Vou perguntar só para você, cavanhaque. Esse cavanhaque veio na régua, né, mano? Botou um paquímetro aqui assim. Esse cavanhaque é de verdade, pastor. Entendeu? Qual é o dia? E Jesus falou que ia ressuscitar qual dia? Qual é o dia? Então o que ele prometeu está dentro do prazo de validade? Você queria o quê? A promessa dele está dentro do prazo de validade. A promessa dele está valendo ainda. Ei, você queria, não era para você ter saído, não, porque o que ele prometeu está dentro do prazo de validade. O que ele, oh meu Deus do céu. Aí tem gente que fala que está demorando. Não, a promessa dele está dentro do prazo de validade. Aleluia. Não é no teu tempo, é no tempo dele. Não é no teu relógio, é no relógio dele. Não é no Cronos, é no Kairos. Deixa eu falar algo para você. Não está demorando não, ele só está caprichando para quando você receber, você glorificar mais alto, adorar. Eita glória. Aí o outro vai tentar comprar o barulho do irmão, né? É sempre assim, né? Não. Tipo assim, deixa comigo, fica quieto, você se deu mal na parada. Deixa que eu falo. Você não sabia não? Tem umas irmãs nossas aí também que foram lá. Foram lá visitar o túmulo lá. E ele não estava. Foram lá visitar ele e ele não estava. Mas você queria o quê? Que o corpo dele estivesse lá apodrecendo? Se ele falou que ia ressuscitar, aleluia. Você queria que o corpo dele estivesse lá em estado de putrefação? Não. Ele falou que ia ressuscitar. Ei, e não te falaram não tinha um anjo lá na porta não? Perguntaram para elas assim, por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh meu Deus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí, irmãos, aqui. Aí eles chegam no destino, né? Irmão está aqui a poucos metros de distância. Eles chegaram. Aí quando eles chegam, Jesus fez com que ia mais longe. Outra coisa que eu fiquei tonto. Na primeira, pastor Márcio, eu pensei que Jesus estava de cinismo. Agora eu estou achando que Jesus estava fazendo doce. Aí eu vou. Estou indo, hein? Tem um pessoal que é assim, né, irmão? Tem um pessoal, aqui não, só lá na MAD, sabe? Que fica fingindo que vai, né? Mas não vai coisa nenhuma, entendeu? Isso aqui é... Já vi uns crentes que ficam, Senhor, se a minha vitória não chegar, eu vou morrer, mas tá um tiririca, entendeu? Mas não, irmão, eles não querem morrer coisa nenhuma, eles querem vitória, sabe? Aí Jesus fez com que ia. Aí um falou assim, fica com a gente. O que é fazer com que vai? É eu chegar aqui e olhar para a pastora Silvia e falar assim, o culto tá bom, mas... Dá aquela deixa, entendeu? O culto tá bom, mas... Entendeu? Aí esperando ela falar, não vai não, fica. Por quê? Porque quem quer a presença, que tem que se manifestar, que quer continuar com a presença. Vou falar de novo. Quem quer a presença, que tem que se manifestar. Ele está falando, eu vou sair, hein? Eu vou embora, hein? Aí alguém vai falar, não, Jesus, fica.
Fica, fica. Vou falar de novo, fica. Eu vou insistir, fica. Porque quem quer a presença é que se manifesta. Fica. Quem quer que tem que falar, fica. Não vai embora não, Jesus. Fica, 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 fica. Irmãos, eu não sou velho não, mas eu já tenho uns aninhos de vida aí bem considerável, né? Vou fazer 56 mês que vem, pastor Márcio. Eu sei que você achava que eu tinha 40, entendeu? Mas vou fazer 56. E a gente que vai ficando com a idade bem, né, assim, chegando, né, uma idade mais experiente, a gente sempre acha que o nosso tempo era melhor, né? Quem é assim aí? É todo mundo, né? Ó, eu fico falando, vendo a rapaziada falando, por exemplo, a rapaziada que joga bola. Não, na minha época, os jogadores eram tudo melhor, na mesma coisa, entendeu? Ah, na minha época era bom, na minha época, e músico, na minha época os louvores eram melhor, é sempre assim, entendeu? O da minha época, atestado de velhice, quando o cara começa a falar, na minha época, no meu tempo. Mas tem algumas canções que não desce, não desce, tá? Eu vou até ter cuidado, vai que canta aqui, né, irmão? Mas eu tenho certeza que não, que o pastor Márcio, pastor Evangelho é muito criterioso. Por exemplo, me dá a minha bênção para depois subir. Eu tenho raiva dessa música. Eu tenho raiva. O pessoal faz até coreografia. Me dá a minha bênção para depois subir. Tipo assim, ó, depois que me der, para que eu quero o Senhor aqui? Depois que eu receber, pode ir embora. Irmão, e a música a que faz alusão a diabetes? Que música é essa, pastor João? Foi Sabor de Mel. Tem um monte de crente diabético aí, irmão. Tanto mel, tem sabor de mel. Aí vai estar entre a plateia e você no palco. Olha, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem um monte de crente diabético, sabe? Está na hora da gente, pelo menos, sabe, considerar algumas coisas lá de trás e começar a cantar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso. Quebrei o Felipe. Sua presença alegrou esse lugar. Fica, Jesus. Ei, irmãos, os discípulos do caminho de Emaús chegaram. Jesus fez com que ir. Eles estão. Fica, Jesus, fica. Sabe qual é o nosso problema hoje? Fica torcendo para o culto acabar. Mas quem tem a presença, fica, Jesus, mais um pouquinho. Tem gente que está falando assim, não, o culto está demorando muito. Passava a noite toda no forró, no baile, no samba, se drogando, se prostituindo. Aí na igreja quer que o culto acabe rápido. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Eu amo a presença dele. Então, como eu amo a presença dele, eu quero que ele fique. Mais alguém quer que ele fique aqui? Ah, faz um barulho de quem quer que ele fique. Oh. Aí, Jesus vai. Porque, ó, estão falando dele. Ele se apresentou, caminhou, conversou, exortou, ouviu e agora vai para casa. Vai para casa. Aí quando chega lá, eles sentam à mesa, né? E é servido um pão. 12 quilômetros, eu. Pastor Márcio não. Nem Vanil tá também, né? Só na academia. Ferro, bicicleta, só no espírito. Né? Spinning. Eu queria ter coluna para fazer spinning, cara. Eu tenho prótese na coluna, não posso. Aquele troço é muito bom, né, cara? Tenho vontade disso só para experimentar, irmão. Só que eu chegar lá, o parafuso vai fazer assim, né? Parafuso das costas, vai empenar na hora, entendeu? Mas olha só, irmãos. Quando eu chego da academia, quando eu chegava, que eu precisei dar um tempo, que tive uma lesão. Então, quando eu chegava da academia, irmão, é tanta fome que tu chama Jesus de Genésio. Tanta fome que tá. Chega com fome da academia? Chegava com fome. Imagina esses camaradas, 12 quilômetros andando. 12 quilômetros. Serviu o pão, ó. Nada mais natural do que pegar aquele pão e destruir ele. Mesmo. Mandar para dentro. Só que o texto diz que Jesus entra na casa, senta, pega o pão e parte. Quem é que partiu o pão?
mas na casa deles. Quem é que partiu o pão? Vou perguntar de novo. Quem é que partiu o pão? Mas na casa dos outros? Espera aí. Se o senhor me convida para ir na sua casa para tomar um café, e eu sento na mesa com o senhor, eu saio metendo a mão lá, e eu mesmo me sirvo, pego, corto o pão, aí começo a te servir, o que você vai falar de mim? Que eu sou o quê? Mal educado. E regra de etiqueta de Israel, irmão. O dono da casa parte o pão. Regra de etiqueta. O dono da casa. Quem está ali poderia estar falando assim: ei, Dona Maria não deu educação para esse menino não, hein? Por quê? Porque quem parte o pão é o dono da casa. Mas peraí, ele não entrou? Ele não foi convidado? Então peraí, quando ele entra e ele é convidado, ele deixa de ser convidado para se tornar dono. Não, você não ouviu, vou falar de novo. Ei, ele não está aqui? Então ele não é mais convidado, agora ele é dono. Então ele parte o pão, ele mexe nas cadeiras, ele mexe nos obreiros, ele mexe no altar, ele mexe, porque ele parou de ser dono, ele passou de ser convidado para ser dono. Ei, convidou ele para sua casa, ei, vai ter que dar a senha do Wi-Fi para ele, vai ter que dar o controle remoto para ele, vai ter que dar a criação dos filhos para ele, porque tem gente que fala assim: Jesus, o senhor pode entrar, mas meu filho, quem cuida dele sou eu. Não, não, quem cuida dos meus filhos é o Senhor Jesus ainda, quem cuida da sua casa é ele. Ele é o dono. E se ele é o dono, quem mexe é ele, quem parte o pão é ele. Se você quer que ele seja um convidado na sua vida, ei, parou. Se você quer que seja um convidado na sua casa, ei, chamou a pessoa errada. Jesus, ele não é convidado, ele é dono. Ah, meu Deus do céu. Jesus não é convidado, ele é dono. Ele é dono. Ele é dono. Ele arrasta a cadeira, ele tira a cadeira daqui, bota a cadeira para lá, ele pega aquele daqui, bota aqui, ele pega aquele lá, bota lá atrás, ele pega o que está lá atrás, bota na frente, ele pega o pregador, bota para sentar. Ei, ele é o dono da casa, ele é o dono, ele que parte o pão, ele que faz. Aí ele pega o pão, parte o pão e parte. Desculpa o trocadilho. Ele pega o pão, parte o pão. Está aí escrito na sua Bíblia: desapareceu, foi embora. Ô irmãos, por que Jesus não falou assim: ó, eu vou partir o pão aqui, a gente vai comer junto aqui? E detalhe, quando ele parte o pão e vai embora, os dois discípulos que também caminharam 12 quilômetros, também vão embora. Também vão embora. Isso mexeu comigo, sabe por quê? Porque está escrito aí: na mesma hora. Como é que começou o texto? No mesmo dia. Quando esses camaradas saem de Jerusalém, Jesus no mesmo dia vai atrás deles. Quando eles perceberam a presença de Jesus, porque um falou com o outro, no ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava. Então eles entenderam quem era Jesus. Aí agora na mesma hora, eles se levantaram e deixaram o pão para lá. Por quê? É uma questão, irmão, de equilíbrio. Se ele veio atrás de mim na mesma hora, no mesmo dia, eu preciso ir atrás dele na mesma hora. Não é o pão que controla a vida agora. Ele deixou o pão para lá, para eles controlarem a vida dele. Eles deixaram o medo para lá, para eles controlarem a vida dele. Qual é o controle? Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Sabe o que eu entendo, pastor Márcio? Que tem gente que controla a vida dele assim. Depois da faculdade, eu faço a obra de Deus. Depois do casamento, eu aceito Jesus. Depois, para Jesus, tudo depois. Para Ele, na mesma hora. Está na hora da gente mudar isso. Está na hora da gente pegar e assumir o controle da nossa vida e falar assim: oh, não, peraí, eu controlo a minha vida. Então como eu controlo? Para Jesus, na mesma hora. A minha vontade, depois. Se coloque de pé, já que ninguém subiu. Você falou que os músicos iam vir, eu estou esperando ele vir, não vieram? Aleluia. Eu não sei se vai ter glória agora, se vai ter aleluia agora, eu não sei. E se tiver alguma
alguma heresia aqui, depois o pastor Márcio conserta. Mas deixa eu falar algo para vocês muito sério. Na mesma hora, eles foram. Quantos quilômetros eles andaram, irmãos? Quantos quilômetros? Então quer dizer que para eu voltar para Jerusalém são mais 12? Hein? Espera aí. Eu andei 12 quilômetros até Emaús. Então para eu voltar, quantos quilômetros? Mais 12, então são 24 quilômetros. Então não, nada mais justo do que falar assim, ó. Já que eu vou ter que voltar, já estou com fome quando eu vim. Então eu preciso me alimentar para poder voltar. Só que eles deixaram o pão lá. Só que eles deixaram o pão. E eu custo, irmão, porque como eu não sou nenhum letrado, nenhum teólogo, sabe? Eu vou pesquisar, faço as minhas pesquisas lá nos meus livros, nas enciclopédias, nos meus comentários bíblicos, às vezes no Google. Só que deixa eu falar algo para você muito sério. Ninguém me explicou isso aqui. Eu tive que dobrar o joelho e pedir ao Espírito Santo, me ensina isso aqui. Por que eles não comeram pão? Por que eles não terminaram o lanche e depois foram? Mas foi na mesma hora, deixaram o pão para lá. O Espírito Santo ministrou meu coração. Ei, o pão perdeu a graça quando ele foi embora. O pão perdeu a graça quando ele se levantou e foi embora. Deixa eu falar algo para vocês com muito amor, com muito respeito e muito carinho. Se recuse a estar num lugar que só tem pão, não tem mais presença. Se recuse a estar num lugar que só tem pão. Vem porque Deus vai dar, vem porque Ele vai fazer, vem, mas a presença já foi embora. Se recuse a estar num lugar, sabe, com essas mandingas gospels. Tem uns lugares aí, pastor Márcio, que está terrível de entrar, está terrível de estar presente, está terrível de estar junto. Por quê? Porque é tanto blá blá blá, tanta conversa fiada, entendeu? É só pão que eles dão, é só pão. A presença já foi embora. Ei, quando eles perceberam, ei, o pão está aqui, mas cadê ele? O pão está aqui, mas aonde ele foi? O pão está aqui, mas eu não estou sentindo a presença dele. Oh meu Deus do céu! Ei, assuma o controle da tua vida. Se recuse a estar em um lugar que só tem pão, mas a presença não está mais. E glória a Deus, que desde que eu entrei aqui, eu estou sentindo a presença dele nesse lugar. Oh meu Deus! Alamanto ibia sébia, alamanto ibia andarébia, alamanta cai. Oh Jesus, eu sinto a tua presença nesse lugar. Alamanto ibia andarébia, eu sinto a tua presença aqui. Não é só pão, é pão e presença, presença e pão, pão e presença, presença e pão. É Ele na mesa, partindo pão, eu comendo, conversando com Ele, falando com Ele. Aleluia! Agora escuta pelo amor de Deus. Olha o que o texto vai dizer. E na mesma hora, é a questão de equivalência que eu falei, do mesmo dia para a mesma hora. Eles se levantaram e foram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém. Aí eu pergunto e você responde. Se não responder, eu vou descer aí, vou apertar o teu pescoço até você falar. Escuta. Ó, na mesma hora, eles voltaram para Jerusalém. Onde é que está escrito que Jesus mandou eles voltarem para Jerusalém? Onde é que está escrito que Jesus deixou uma senha lá para eles? Volta para Jerusalém. Jesus só voltou. Aí eles se levantaram e foram. Por quê? Porque presença define para onde eu vou. A presença dele define para onde eu vou. Ora, banda calabachai. Se ele voltou para Jerusalém, eu volto com ele. Se ele
vai para Nova Iguaçu, eu volto com ele. Se ele está no projeto Vida na Viga, eu volto com ele. Se ele está na aliança com Deus na Rua Neuza, eu estou com ele, porque eu quero estar onde ele está. Amando a presença. Presença, não é só pão, é pão e presença. Presença e pão, pão e presença, presença e pão. Vou falar até você adorar. Presença e pão, pão e presença. É ele partindo, ele comandando. E a presença dele, a presença dele. É ele partindo pão, comendo pão comigo. É ele comendo pão comigo. É a presença dele comigo. É ele na mesa comigo. Aleluia. O Sarrão, Labanta Calabaçai. Davi vai falar assim, ó. Davi vai falar assim, ó. Tem alguém da casa de Jonatas, meu amigo, que eu possa usar para com ele de beneficência por amor de Jonatas, meu amigo? Tem alguém da casa de Saul? Aí alguém vai se levantar a Ziba. Isso é uma outra mensagem. E vai falar, tem sim. Mas ele é aleijado. Ele não presta, ele é aleijado. Para ser comandante não presta, porque é aleijado. Para ser guarda não presta, porque é aleijado. Para ser copeiro não presta. Ele não presta, ele é aleijado. Aí o rei vai falar assim, ó. Vai buscá-lo. Está onde? Está lá em Lodebar, vai buscá-lo. Mefibosete entra. Davi vai fazer uma restituição na vida dele poderosa. Porque Davi não fala, vou restituir o que era do seu pai. Davi fala, vou restituir o que era do seu avô. Porque era o avô dele que tinha muitas posses. Não era Jonatas. Aí ele vai falar, vou restituir tudo que era do seu avô Saul. Mas é a partir de hoje, ei, a questão não é a restituição. É que você vai ser restituído, mas vai comer pão comigo. Vou falar de novo. Vai ser restituído, mas vai comer pão comigo, a minha mesa, eu e você. É pão e presença, pão e presença, pão e presença. Pão e presença, pão e presença. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.